Olá, meus amados, estamos aqui mais uma vez para falar sobre a nossa língua portuguesa. Na aula de hoje, nós temos o seguinte roteiro, preste atenção, hein? Texto de divulgação científica, ok? Queremos que ao final da aula você possa compreender e identificar textos que objetivam a divulgação dos saberes científicos à população em geral, tá bom? E aí nós vamos, claro, dar uma breve introdução sobre o texto de divulgação científica, porque na aula que nós tivemos, né, anterior, nós já trabalhamos de forma exaustiva a questão do texto de divulgação científica, tá? Então, eu coloquei só 2 slidezinhos aqui para a gente relembrar e vamos fazer questões, tá? Vamos lá. O que é que nós temos aqui? Existem poucas diferenças entre divulgação científica e jornalismo científico. Embora aí, né, os dois sejam assim muito parecidos, a gente se confunde praticamente, mas o primeiro, né, que é divulgação científica, ele se destina a divulgar ciência para a população. Com a finalidade de quê? De divulgar as próprias descobertas, além de colaborar para a inserção da sociedade em assuntos científicos, tá bom? Enquanto que o texto jornalístico científico se destina apenas e tão somente a informar sobre ciência, nada mais, né? Mais uma observação importante aqui, para fechar e fazermos questões. O texto de divulgação científica não é um texto científico, preste atenção, tá? Mas é aquele que media o conhecimento científico da comunidade de especialistas para o público leigo. E o que é que isso quer dizer? Bem, primeiro que não há a intenção de fornecer dados técnicos, não é essa a intenção. Pelo contrário, as informações presentes nesse gênero textual precisam ser de fácil acesso a qualquer tipo de leitor. Ou seja, né, tem uma descoberta qualquer sobre um determinado vírus, né, e é divulgado um texto. Apenas isso. Não existem dados técnicos. A informação é para que o leitor leigo no assunto possa conhecer algo sobre. Aconteceu muito aí quando nós tivemos o período da pandemia e que apareceram vários estudos referentes ao vírus, né, para que se pudesse chegar a uma solução, né, para a contenção desse vírus. Bem, e aí, já aproveitando, porque a parte teórica toda nós já vimos em uma outra aula, né, com vocês, nós vamos aqui, né, vamos aqui pular isso daqui, vamos andar mais. Foi que houve, Tiagão? É só daqueles dois. Beleza. Vai lá direto para o texto. É isso aí. Pronto, galera. Então, é isso, né? Fizemos só aqueles dois, né? Aqueles dois slides. E agora o texto, né? Esse texto, na aula anterior, nós já fizemos a leitura, tá? Mas eu vou ler só um pouquinho dele aqui. E à proporção que nós formos fazendo questões relativas ao texto, a gente vai voltando para conseguir chegar à resposta, tá? Vamos lá. O sono no mundo moderno. Veja bem aqui. Ansiedade, estresse e angústia são alguns dos sintomas ligados a noites mal dormidas. Cientistas demonstram que o contexto sociocultural,
a tecnologia e o estilo de vida atuais contribuem significativamente para que ocorram distúrbios do sono, os quais prejudicam o desempenho mental, a segurança e a saúde das pessoas. Recentemente, um artigo da Nature and Science of Sleep, que é Natureza e Ciência do Sono, março de 2012, sobre os impactos do estilo de vida e desenvolvimento da tecnologia sobre o sono, trouxe uma revisão bastante interessante sobre os fatores ambientais e comportamentais que interferem no padrão de sono durante a duração e qualidade. Além das consequências reportadas pela ciência nos últimos anos e possíveis tratamentos para as desordens do sono. Então, só por essa introdução aí, a gente já consegue ver que é um estudo científico relativamente ao sono no mundo moderno. Mundo moderno, tá? E aqui ele cita os problemas, né? São vários problemas são causados por escalas de serviço que se alternam. Alunos que ficam até tarde em computador, pela manhã, quando estão em sala de aula, estão lá, cabisbaixos, dormindo, né? Então, isso aí é um texto de divulgação científica, tá? Aí nós fizemos a leitura desse texto todo, e, inclusive, na aula anterior, nós fizemos já a resolução da primeira questão, né? Que é fácil a resposta. Esse texto, né, que você leu é um texto de divulgação científica. E isso se justifica por sua finalidade. E qual é a finalidade dele? Qual é a Opa. E qual é a finalidade desse texto? Qual é a finalidade dele? É apresentar um tema de interesse público, visando explicar esse tema, né, à luz da ciência. Ou seja, por meio da ciência, se explica a temática. Pode marcar a letra A. O texto de divulgação científica trata disso. Apresentar um tema de interesse público, visando explicá-lo à luz da ciência, letra A. Nós fizemos essa questão, tá? Aí, a próxima questão ainda é em relação ao texto. O texto foi produzido mediante pesquisas, aprofundamentos teóricos e resultados de investigações sobre um tema. Qual é o fato que gerou essas pesquisas e, posteriormente, a publicação desse texto? E aí? Bem, aí você teria que dar uma relida no texto para poder responder agora, né, turma? Hein? Vocês querem fazer a leitura do texto? Vamos lá, vamos voltar, vamos fazer a leitura do texto, né? Continuar, na realidade, lendo o texto, né? Nós já fizemos a leitura até aqui, né? Vamos continuar a partir de vários problemas. Vários problemas são causados por escalas de serviço que alternam os turnos durante dia e noite. Por exemplo, turnos da noite acarretam menor tempo dormido durante o dia subsequente, sonolência que pode durar até vários dias após a noite de trabalho. A escala acaba tornando também o trabalhador propenso a dormir em serviço, principalmente durante as horas que antecedem a manhã. Pesquisas mostram ainda que as escalas flexíveis de trabalho, como em horários noturnos, aos finais de semana, ou aqueles em que o trabalhador é chamado por telefone a qualquer momento do dia, acarretam em piores saúde mental, qualidade de sono e bem-estar pessoal que as escalas tradicionais. Em crianças, adolescentes e adultos, como outro fator ambiental que tem contribuído para a ocorrência de distúrbios do sono, é a exposição às mídias eletrônicas, né? Aí, os computadores, etc e tal, os telefones. A presença de dispositivos midiáticos, televisão ou computador, no quarto de crianças e adolescentes, demonstrou que os mesmos vão dormir mais tarde e o tempo de sono fica reduzido. Estudos com adultos mostram que para as mulheres,
Ó, o que é que tem para as mulheres? Vou botar aqui em outra cor aqui, né? Estudos com adultos mostram que para as mulheres o tempo aumentado da navegação da internet e o aumento das ligações telefônicas e mensagens SM para os homens são fatores que aumentam os riscos de desenvolvimento do distúrbio do sono. Processos fisiológicos e comportamentais de estudo das ciências, como a biologia e medicina, estão intimamente ligados com o sono. A liberação de hormônios, os ciclos de dormir, acordar e o desenvolvimento de atividades mentais, o desempenho. Oscilam naturalmente com o ciclo diário e são controlados pelo relógio biológico, localizado no hipotálamo. Eu gosto muito desse nome, hipotálamo. Sob as condições normais, todos estes processos são controlados pelo ciclo ambiental, claro e escuro, e estão com eles sincronizados. Para fechar, tendo em vista estes aspectos do mundo moderno, as influências deles sobre o sono, né, esses aspectos, estão desde sobre a vida das pessoas, saúde, trabalho e bem-estar. É importante que as empresas atentem para os fatores que afetam a vida dos trabalhadores e até mesmo para os que eles alteram no cotidiano destas empresas. Com relação ao sono, riscos de acidentes, aumento dos gastos e a diminuição do desempenho são alguns exemplos. Quem sabe permitir horários de descanso? Estudos mostram que cochilos de 20 a 40 minutos são suficientes para aumentar a atenção e desempenho durante a noite. Tem gente aí que basta cochilar 5 minutinhos, está pronto para reiniciar o trabalho. Finalmente, atingir a quantidade ideal de sono em um ambiente escuro e quieto, evitar também o consumo de bebidas alcoólicas e cafeína, são condições essenciais para evitar a insônia. Então, aqui são as condições essenciais para evitar a insônia, né? Evitar o consumo de bebidas alcoólicas e cafeína. São alguns dessas recomendações. E aí vamos para a segunda questão. O texto foi produzido mediante pesquisas, aprofundamentos teóricos e resultados de investigações sobre um tema. Qual o fato que gerou essas pesquisas e, posteriormente, a publicação desse texto? Ora, turma, o aumento do uso da tecnologia pelos brasileiros, será se foi? O crescente avanço de problemas socioculturais? Os transtornos relacionados à falta de um bom sono? Os problemas pertinentes ao excesso de trabalho? Ah, turma, nós estamos falando de quê? Não é do sono, não é? Não é do sono? Então é a letra C. Os transtornos relacionados à falta de um bom sono. Perfeito? Então é necessário que nós tenhamos um sono, né, tranquilo, para que nós evitemos transtornos na escola, no trabalho. Seria até interessante que as empresas, viu, Tiagão, desse assim uns 5 minutinhos de descanso para o trabalhador, relaxar, cochilar um pouquinho, né? Botar uma rede. Seria lindo, né? Não é não? Claro que é. Releia o terceiro parágrafo. Vou reler não, porque nós já fizemos a leitura 2 vezes, né? Nós já sabemos. Releia o terceiro parágrafo e depois escreva a que ou a quem as expressões abaixo estão se referindo. Lá no terceiro, eu vou voltar só ao terceiro parágrafo para você visualizar, tá? Primeiro, segundo e agora vamos para o terceiro parágrafo. Em crianças, adolescentes e adultos, aqui é o terceiro parágrafo, tá bom? Vamos ver aqui, neste terceiro parágrafo, a palavra que a questão está pedindo, né? No terceiro parágrafo. Outro fator ambiental, vamos lá. Ele quer outro fator ambiental. Vamos ver aqui.
As crianças, adolescentes e adultos, outro fator ambiental que tem contribuído para a ocorrência de distúrbios do sono é a exposição às mídias. Turma! Olha aí! Exposição às mídias eletrônicas é um outro fator ambiental, né? Ele é um termo que está expresso cataforicamente, vamos dizer assim, veio depois, né? Pronto. As mídias eletrônicas, sim, galerinha, foi fácil, essa daí foi fácil, hein? Né? A exposição às mídias eletrônicas, olha aí a resposta, né? E aí, agora ele quer a referência aos dispositivos midiáticos, né? Vamos lá, eu vou procurar lá. Dispositivos midiáticos e procure logo os mesmos. Eu vou dar um tempinho para vocês, tá? Dispositivos midiáticos e os mesmos. Vamos lá, vou voltar de novo lá para o terceiro parágrafo. Dispositivos midiáticos. Procura aí para mim, procura. Dispositivos midiáticos. Tá aqui, eu vou botar aqui na cor azul. Dispositivos midiáticos. Né? Qual é a referência, turma? A dispositivos midiáticos, quais são eles? Aí ele cita, entre parênteses, olha aqui, televisão e computador. É a resposta, né? Aí ele quer também os mesmos, né? Vamos lá. A presença de dispositivos midiáticos no quarto de crianças e adolescentes demonstrou que os mesmos quem, turma? Os mesmos quem? Né? Vão dormir mais. Quem é que vai dormir mais tarde? Crianças e adolescentes. É a resposta, né? Então, mesmos é crianças e adolescentes, e televisão ou computador são os dispositivos midiáticos. Vamos só confirmar a resposta lá. Vamos lá. Eu sei que você sabe. Outro fator ambiental, beleza? Televisão e computador, perfeito, né não? Os mesmos, crianças e adolescentes, olha aí. Fácil demais, hein? Muito fácil. Ainda no terceiro parágrafo, letra D e letra E, referência a são fatores. E o que tem contribuído? Vamos lá. São fatores e o que tem contribuído. São fatores e o que tem contribuído. Estudos com adultos mostram que, para as mulheres, o tempo aumentado de navegação na internet e o aumento das ligações telefônicas e mensagens SM para os homens são fatores. Os fatores são quais? Fatores. Estudos com adultos mostram que, para as mulheres, o tempo aumentado de navegação na internet, e o aumento das ligações telefônicas e mensagens SM para os homens. Aí são os fatores, né? Que aumentam os riscos de desenvolvimento dos dispositivos do sono. Turma, olha, é muito fácil. Voltou para o texto, você consegue ver a resposta, tá? Aqui é só ter calma que você consegue responder sem dificuldade. Olha aí. O tempo aumentado de navegação na internet e o aumento das ligações telefônicas e mensagens SMS. E que tem contribuído aí é outro fator ambiental, que é bem no início do parágrafo. Tá bom? Foi lindo? Foi lindo, né? Vamos lá. Complete a tabela abaixo com a causa ou a consequência das expressões as quais se relacionam com a outra. Vamos lá. Qual é a causa das ocorrências do distúrbio do sono? Qual é a causa? Qual é a causa? E qual é a consequência dos turnos de trabalho à noite? Qual é a consequência? E as escalas flexíveis de trabalho? Qual é a consequência? E qual seria a causa de aumentar a
a atenção e o desempenho durante a noite. E qual é a consequência do aumento das ligações telefônicas e mensagens SMS? Qual é a consequência? Olha, nós fizemos a leitura, não fizemos? Pois eu vou fazer o seguinte, eu vou disponibilizar na telinha aí 2 minutos para você raciocinar as respostas que estão aí, tá? Coloque como você compreendeu aí o texto, tá bom? Eu não vou voltar ao texto, eu quero que você olhe para essa tabela que eu deixei aí, causa e consequência, e me dê a resposta, tá bom? Na tela, valendo, contabilizando 2 minutos. E aí, galerinha linda, estamos de volta, hein? Com e sem frio, nós estamos aqui. Lindo. Ó, o Piauízão quente, hein, turma? Vamos lá. A causa de ocorrências de distúrbio do sono. Quais são as causas de ocorrência de distúrbios? Qual é a consequência de turnos de trabalho à noite? Qual é a consequência de escalas flexíveis de trabalho? Qual é a causa de aumentar a atenção e o desempenho durante a noite? E qual é a consequência de o aumento das ligações telefônicas e mensagens? Olha aí, galera, ó, presta atenção. A causa, né, é o contexto sociocultural, a tecnologia e o estilo de vida atuais, né? A outra resposta daquele quadro, menor tempo dormido durante o dia subsequente, sonolência que pode durar até vários dias após a noite de trabalho, é a consequência. A outra consequência, pioras na saúde mental, qualidade de sono e bem-estar pessoal.
Outra causa, cochilos de 20 a 40 minutos, olha aí. E aí, consequência, o aumento dos riscos de desenvolvimento dos distúrbios do sono. Aí seriam as respostas que vocês colocariam naquele quadro, tá bom? Vamos lá? Vamos lá. Agora ele quer que nós retiremos do texto uma expressão que garante que a publicação tem base científica. Mas aí tá fácil. Tem vários, né? Ele só quer uma, tá bom? Uma expressão que garante a publicação, que a publicação tem base científica. Olha aqui, ó. Olha aqui, vou colocar bem aqui só pra gente, tá? Um artigo da Nature and Science of Sleep. Meu amigo, aí é discurso de autoridade, hein? É um artigo lá da Natureza e Ciência do Sono, lá no mês de março do ano de 2012. E aí dá credibilidade. Como é que não dá credibilidade? Jamais será fake news. Né? Você tirou isso aí da onde? Qual é a fonte? Diga aí para mim. Entendeu, não é? Por isso que a publicação, né, tem uma base científica. Essa expressão aí garante isso. Aí não foi qualquer um que escreveu, não, turma. É baseado, né, em um órgão, né, que é especialista. 6. No trecho, sob as condições normais, todos estes processos são controlados pelo ciclo ambiental, claro e escuro. E estão com eles sincronizados. O uso dos parênteses tem a finalidade de quê? É o ciclo ambiental, né? Qual é o ciclo ambiental? Claro, escuro. Claro e escuro. Seria realizar indicações cênicas, mostrar uma citação do autor, explicar a expressão anterior. Eu gostei dessa letra C, eu não sei porquê. Né? Marcar uma opinião do narrador. Opinião? Opinião? Sob as condições normais, todos estes processos são controlados pelo ciclo ambiental. Claro, escuro, né? Manhã, noite. E estão com eles sincronizados. O uso dos parênteses. É claro, turma, que explicar a expressão anterior, que é o ciclo ambiental. Ok? Tá lindo? Diga aí para mim que está lindo, diga. Diga assim, está lindo, prof, eu estou compreendendo tudo. Diga para mim, diga. Mais uma. De acordo com o texto, quais são os sintomas ligados a noites mal dormidas? Ixi, são vários aí, galera. Né? Quais são aí os sintomas? Diga aí para mim. Sintomas. Noites mal dormidas. Você já teve, Ruth, um amigo seu que dormiu na sala de aula assim, 7 da manhã? Isso aí é impacto da noite mal dormida, viu, Ruth? Teria que ter lido esse texto antes aí. Isso aí é um sintoma ligado à noite mal dormida, né? Dormir lá na escola. Cochilar ali durante uma palestra que você está assistindo. Então, ó, galerinha, ó, presta atenção aqui, ó. Olha aqui. Ansiedade, estresse, angústia, tá? Sintomas ligados à noite mal dormida. Ansiedade. Você tem ansiedade? Você fica estressado? Você fica angustiado? Sai, estou estressado. Assinale a alternativa cuja palavra grifada no trecho indica a ideia de tempo. Aí, rapaz, tudo terminou em mente, né? Os professores de língua portuguesa geralmente falam assim. A palavra terminada em mente, ela designa moto.
né? Suavemente, desesperadamente. Mas nem sempre eu tenho a ideia de modo. Eu quero uma ideia temporal. Temporal. Vamos ler aí. Recentemente, um artigo da Nature. Epa, recentemente foi um dia desse, né? Isso aí não dá ideia de modo, dá ideia de tempo. Consegue ver? Agora vamos ver como a letra B, a C e a letra D designam outra coisa diferente de tempo. Processos fisiológicos e tal, estão intimamente ligados, né? Aí não dá ideia temporal, né? É como se fossem muito ligados, dá uma ideia de intensidade. Finalmente, né? Dá uma ideia assim conclusiva, né? A tecnologia e o estilo de vida atuais contribuem significativamente, muito, bastante intensidade. Então, a única que me dá uma ideia temporal é a letra A. Letra A. Fácil, não foi não? Foi fácil. Vamos lá, porque nós ainda temos chão para trilhar. Sobre o texto que nós fizemos a leitura, é falsa a afirmativa. Vamos lá. Pense comigo. A exposição às mídias eletrônicas é um fator que prejudica o sono. O que você acha? Se é mentira ou é verdade? A exposição às mídias eletrônicas é um fator que prejudica o sono. Principalmente quando você fica lá no computadorzão até 2 da manhã. Claro, meu amigo. Isso é verdade, né não? B. Escalas flexíveis de trabalho não interferem diretamente na saúde mental. Opa! Escalas flexíveis de trabalho não interferem diretamente na saúde mental. Vamos ler a próxima. Fatores biológicos influenciam absolutamente no ciclo de dormir e acordar. O cochilo de 20 a 40 minutos melhora a qualidade de trabalho à noite. Aí não é em relação ao trabalho não, turma. Pois qual é a falsa aí que nós temos? Escalas flexíveis de trabalho não interferem diretamente na saúde mental. Interferem sim. Interferem. Se você tem uma escala, né, você vai ter a interferência lá. Perfeito? Letra B de bola é a resposta. O texto difunde um conhecimento científico, transmitindo assim diversas informações de valor indiscutível. Entretanto, o autor busca também apresentar para o leitor possíveis soluções para amenizar o problema exposto. Qual alternativa abaixo não é uma solução apontada pelo texto? Releia o enunciado. O texto difunde um conhecimento científico, transmitindo, dessa forma, diversas informações de valor indiscutível. Entretanto, o autor busca também apresentar para o leitor possíveis soluções para amenizar o problema exposto. Qual alternativa abaixo não é uma solução? A letra A diz: evitar o consumo de bebidas alcoólicas e cafeína. Isso aí ajuda na solução, né? Atentar-se para os fatores que afetam a vida do trabalhador. Atingir a quantidade ideal de sono em um ambiente escuro. Observar os riscos de desenvolvimento dos distúrbios do sono. E aí? Qual é a resposta que você vai me dar? Vocês querem um tempinho para pensar ou querem arrochar? Diga lá para mim. Letra. Diga lá, doutor Chesco. Qual é a resposta? Hein? Que não é uma solução apontada pelo texto. Não é uma solução. Eu sei que a letra A é uma solução. Estou aguardando a galera me dar a resposta.
Letra? Rapaz, o Tisco disse que é a letra C. Rapaz, eu vou confiar no Tisco aqui. Você não falou letra C não, Tisco? Observar os riscos de desenvolvimento do distúrbio do sono. Não é observar não, cara. Né? Solucionar o problema é só observar os riscos. Dedicado. No trecho, televisão ou computador. Aí tá fácil. Não, essa daí tá fácil. Eu não sei nem por que eu coloquei essa questão. Televisão ou computador. Isso aí é uma escolha, uma alternância, né não? Marca. Agora sim, Tis, que é a letra C, tá? Agora a letra C tá fácil, essa daqui. Próxima. Por que salivamos diante de uma comida apetitosa? É um texto de divulgação científica aí também. A visão do prato e seu cheiro estimulam o cérebro, que aciona as glândulas produtoras de saliva. Isso acontece porque o organismo já está se preparando antecipadamente para a digestão. A visão do prato e seu cheiro estimulam o cérebro, que por sua vez aciona as glândulas produtoras de saliva, secreção que tem a função de ajudar o aparelho digestivo a decompor comida ingerida. Essa reação é um exemplo de reflexo condicionado, descoberto pelo fisiologista russo Ivan Pavlov em um experimento clássico. Toda vez que alimentava um cão com um pedaço de carne, Pavlov fazia soar antes uma campainha. Resultado: sempre que ouvia esse som, o cachorro começava a salivar, mesmo sem ver a carne nem sentir seu cheiro. Prova de que havia sido criada em seu cérebro uma associação entre a campainha e a hora em que o alimento era servido. Legal. O curioso é que a quantidade de salivação varia de acordo com o estado motivacional da pessoa. O indivíduo faminto tende a salivar muito mais diante de um prato de comida do que alguém com menos fome. Afirma a fisiologista Sara Lagnado, da Universidade de São Paulo, USP. Isso aí é científico, não é não? A visão de acordo com o texto, salivamos diante de um alimento saboroso. Por quê? De acordo com o texto, salivamos diante de um alimento saboroso. Por quê? Por que nós salivamos? Em consonância com o texto. A salivação é a primeira etapa da digestão dos alimentos. A visão do prato e seu cheiro desregulam o cérebro. É uma forma de apreciação de alimento saboroso. É uma reação involuntária do organismo humano. Ou a imagem e o cheiro do alimento faz o cérebro ativar glândulas produtoras de saliva. Eu gostei dessa letra E, não sei porquê. Eu só vou voltar, só você confirmar. Leia, vem aí. Isso acontece porque o organismo, a visão do prato e seu cheiro estimulam o cérebro, que aciona as glândulas produtoras de saliva. Isso acontece porque o organismo já está preparado antecipadamente para a digestão. A visão do prato e seu cheiro estimulam o cérebro, que por sua vez aciona as glândulas produtoras de saliva, secreção que tem a função de ajudar o aparelho digestivo a decompor a comida ingerida. Essa reação é um exemplo de reflexo condicionado. Aí você me dá a resposta sem medo. A imagem e o cheiro do alimento faz o cérebro ativar glândulas produtoras de saliva. Certo? Vamos fazer só mais duas questões? Vamos lá. Sobre a linguagem utilizada no texto, o que é correto afirmar? Apresenta uma linguagem rebuscada, marcada por palavra de difícil compreensão do leitor? Claro que não. Lembram que nesse tipo de texto de divulgação científica tem que ser uma linguagem clara, que seja vista por todos, né? Apresenta uma linguagem regional, nada de regional. É notória a presença de termos técnicos da área da biologia. Contém palavras e expressões exageradamente da linguagem científica. Isso aí não. É possível perceber algumas expressões populares da linguagem coloquial, como, por exemplo, alimentava um cão com um pedaço de carne. Lembra aquela questão coloquial que nós falamos? É um texto claro, objetivo, né?
A gente percebe também aí a presença de termos técnicos da área da biologia quando você encontra bem aqui no texto o seguinte: aciona glândulas, olha esse nome, glândulas, produtoras de saliva, né? O que mais que a gente pode visualizar aí como algum termo técnico, né? É o próprio nome salivar, né? Pronto, a letra C de casa, vamos para a última questão agora. Vamos para a última. O indivíduo faminto tende a salivar muito mais diante de um prato de comida do que alguém com menos fome. O indivíduo faminto tende a salivar muito mais diante de um prato de comida do que alguém com menos fome. As aspas, aqui é fácil, é uma questão gramatical, né? Altamente gramatical. Isso aí, as aspas, elas marcam a fala, né, diretamente de uma terceira pessoa. Não é a fala do narrador, é a fala do próprio indivíduo, ó, que é a fisiologista Sara Chamar. Então, é explicar? Não. É destacar de forma indireta? Não. É acentuar por meio do discurso indireto livre? Não. Cadê a letra D, que não está aí? A letra A está aí. Explicar por meio do discurso direto a preocupação da autora em relação à fome do Brasil. A letra A, a resposta. Discurso. Cadê a letra E? Que não está aí. Peraí, deixa eu olhar aqui de novo. O indivíduo faminto tende a salivar muito mais diante de um prato de comida do que alguém com menos fome. Explicar por meio de discurso direto a preocupação da autora em relação à fome do Brasil. Opa, a letra A não. Horrível. Cadê a... Ah, neném, aí é demais, né? Letra D e letra E não estão aí. Aí não dá para responder, tá? Mas aqui é o seguinte, aqui é a própria fisiologista Sara Chamar Lagnado que está falando, é ela que está falando, né? Então, é o discurso direto, é uma informação, né, dada por um profissional da área, especialista. É o que se chama de discurso de autoridade. E o discurso é direto, tá? Mas as informações que estão na letra A não condizem com a resposta da questão. Turma, eu vou fechar por aqui o horário, tá? A gente se encontra na próxima semana falando da língua portuguesa, falando de amor, claro. Fui.